E aí, galera, maravilha da natureza, amiguinhos, amiguinhas, mancebinhos, mancebinhas, espero que você esteja bem, espero que você esteja tranquilo e sossegado aí no seu assento, que hoje nós vamos estudar mais termodinâmica, falando da poderosíssima primeira lei da termodinâmica. Galera, a primeira lei da termodinâmica, ela vai relacionar as energias que nós estudamos. O calor trocado pelo gás com o meio externo, o trabalho da força de pressão do gás que mede a energia mecânica e, consequentemente, a variação da energia interna, que é o balanço energético do que ganha e do que perde, do que entra e do que sai. Belezeira? Para isso, eu vou fazer um exemplo numérico bem bestinha, bem tranquilo. Suponha que aqui uma fonte de calor forneça 20 joules de energia para esse gás. E nessa transformação, o gás expande e transfere 3 joules de energia mecânica para o meio externo. Ora, galera, se recebeu 20 e só devolveu 3, o que aconteceu? O ΔU, a variação da energia interna é de 17 graus, ou 17 joules. A energia interna aumenta 17 joules. Perceba que é um saldo de energia. Como que a gente chegou nessa conta? Fazendo essa simples equação. A variação da energia interna é a diferença entre a quantidade de calor que o gás troca com o meio externo e a quantidade de energia mecânica que o gás troca com o meio externo. Certo? Essa é a primeira lei da termodinâmica. É simples mesmo essa equação. Agora, para a gente usar essa equação, a gente precisa estabelecer umas condições dos sinais, umas convenções para os sinais, que está relacionado com cada uma dessas grandezas aí, tá? Com cada uma dessas energias. Então vamos lá, eu vou botar um quadrinho aqui para vocês, ó. Vamos começar com o calor. A quantidade de calor é positiva sempre que o gás recebe calor de meio externo. Coloca ele numa fonte térmica perto de um corpo mais quente. Quando ele perde calor por meio externo, a gente tem uma quantidade de calor representada por um número negativo. Belezeira? Agora, existe uma transformação super importante chamada de adiabática, que é aquela em que não há troca de calor com o ambiente. Essa transformação ela é de extrema importância porque ela vai estar num ciclo muito importante lá na frente, que é o ciclo de Carnot. Então, essas são as 3 situações para o calor. Essa do trabalho a gente viu na aula passada. Quando o gás realiza trabalho, quando o gás expande, o trabalho é positivo. Quando o gás recebe energia mecânica do meio externo, o trabalho é negativo, quando é realizado sobre o gás. E quando é isovolumétrica, o trabalho é nulo. Belezeira? Essa relação aqui a gente viu na aula retrasada de energia interna. Então, quando a temperatura aumenta, o gás aquece, o ΔU é positivo. A energia interna aumenta. A energia armazenada no gás aumenta. Quando diminui a temperatura, o ΔU é negativo. A energia interna diminui. Aquela energia armazenada no gás diminui. E quando a transformação for isotérmica, não há variação da energia interna do gás. E o ΔU é igual a zero. Esse quadrinho, galera, tem que saber. Para usar a primeira lei da termodinâmica, aquela poderosa que relaciona as energias envolvidas nas transformações gasosas, esse é o enfoque físico das transformações gasosas, a gente precisa saber essa relação de sinais. Agora eu vou analisar algumas transformações em particular. Vamos começar com a adiabática. Uma transformação ela é adiabática quando ela não troca calor com o meio externo. Isso pode acontecer em transformações muito rápidas, uma expansão muito rápida e uma compressão muito rápida, tá? Isso rola nesse tipo de transformação. Então, ó, nessa transformação adiabática, a quantidade de calor é igual a zero. Então, lá na equação lá da primeira lei, o ΔU é menos o valor do trabalho. Olha que interessante essa parada da transformação adiabática. Se o gás expande, se o volume aumenta, quer dizer que ele passou energia mecânica para o meio externo. Se isso foi muito rápido, não deu tempo de trocar calor. Então, de onde veio essa energia que foi transferida para o meio externo? Da
armazenada no gás. Então a energia interna diminui. Olha que louco. Quando o gás expande muito rápido, ele esfria. Você já percebeu isso? Com certeza. Sabe quando você usa aquele desodorante, a Rexona, que fica geladinha a lata? Se assemelha a uma transformação adiabática. Se você quiser fazer uma agora, aí na sua mão, você faz assim, ó, abre a boca e sopra, tipo bafora. Você vai ter o ar quentinho. Aí você faz biquinho, pro ar sair mais rápido. Como que o ar sai da sua boca nesse caso? Numa temperatura menor, porque se assemelha a uma transformação adiabática, a uma expansão adiabática. E quando o gás é comprimido, ele recebe energia mecânica do meio externo. Se isso é muito rápido, a temperatura do gás aumenta. E aí a gente tem o trabalho negativo e o ΔU positivo. Isso acontece em motores a diesel. O motor a diesel, quando o pistão sobe e comprime aquela mistura de ar com combustível, ele explode, certo? E brrr. E aí você tem a explosão do combustível pela compressão rápida. Beleza? Esse próximo slide, galera, ainda da transformação adiabática, trata dessa lei de Poisson aqui, que é quando nós temos transformações adiabáticas, como que procede o pivot povotó, tá? Olha só, quando for uma transformação adiabática, a gente tem o produto da pressão vezes o volume elevado a esse carinha aqui, ó. Quem que é esse carinha? É a razão do calor específico do gás, a pressão constante, pelo calor específico do gás a volume constante. O calor específico do gás, a pressão constante é diferente da volume constante. Então aí nós teríamos uma curvinha. Observe que não é uma curva sobre uma isoterma, porque a temperatura muda. Então expandiu, a curvinha mudou de isoterma para uma temperatura menor. Expansão, passa a energia mecânica para o meio externo e aí diminui a temperatura. Então aqui a gente teria uma expansão adiabática. Se fosse compressão, aqueceria. E para relacionar o estado 1 com o estado 2, se for uma transformação adiabática, tem que ser dessa forma aqui. Belezeira? Dificilmente isso é cobrado em vestibulares, tá? Mas é bom que você saiba. Agora, vamos para uma transformação isotérmica. Na transformação isotérmica é o ΔU que é igual a zero. O ΔU, a variação da energia interna, que é nula. E lá na equação, então, da primeira lei, a gente chega nessa relação. Que o que foi absorvido de calor é realizado de trabalho e vice-versa. Por isso que não muda a temperatura. Olha que louco, recebe 1000 joules de calor, só que realiza 1000 joules de trabalho, o que ganhou foi devolvido. O que aconteceu com a energia armazenada? Não mudou, certo? Então, quando a gente tem a transformação isotérmica, é assim que chega na aplicação da primeira lei da termodinâmica. Agora, vamos lá. E se a pressão for constante? Cara, se a pressão for constante, vai ter trabalho, vai ter quantidade de calor trocada e vai ter variação da energia interna. Nenhuma daquelas variáveis vai se anular. Ô Gansô, o que é esse N vezes o Czão P aqui, ó? Esse N é o número de mols. E esse cara é o calor específico molar. É dado no problema quando precisa, mas é o calor específico molar a pressão constante, tá? Porque a volume constante ele tem um outro valor. Então essa é a situação na transformação isobárica. E por fim, na transformação isocórica, onde a variação do volume é nula, a gente tem tipo um corpo rígido, não muda o volume e a quantidade de calor é igual à variação da energia interna. Nós teríamos aí a transformação isocórica ou isovolumétrica, tá? Não tem o trabalho realizado. E olha que interessante, para você aquecer o gás a pressão constante, você vai precisar de mais calor do que a volume constante. Isso acontece para compensar o trabalho realizado. Essa expressão aqui, ó, Czão P sobre menos Czão V, que dá o R, em joules por mol Kelvin, a gente tem essa relação de Mayer que relaciona os calores específicos molares. Essa quantidade de calor QP é maior do que a quantidade de calor QV. Para promover a mesma variação de temperatura,
a pressão constante precisa de mais calor do que a volume constante. Belezeira? Então essa é a aula sobre as transformações gasosas e a aplicação da primeira lei da termodinâmica nessas transformações. Fechou? Na próxima aula a gente vai falar das máquinas térmicas. Até a próxima, amiguinhos. Valeu!